Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa aula de matemática, beleza? O assunto da aula de hoje, pessoal, é sobre adição e subtração de frações, tá certo? Então nós estamos estudando aí ao longo do nosso bimestre o conteúdo referente às frações, né? Frações, como já definimos anteriormente, ela representa, é uma divisão que representa uma parte da parte de um todo, certo? E aí nós já trabalhamos, já estudamos sobre as classificações das frações, sabendo que são frações próprias, as impróprias, as aparentes. Aprendemos a simplificar as frações, aprendemos também a fazer as frações equivalentes, que são aquelas frações com valores diferentes, mas que representam a mesma quantia, a mesma parte, tá certo? E agora nós entraremos aí nas operações que envolvem as frações. Então nós estudaremos aí a adição, a subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada de frações, tá certo? Adição e subtração, então, é um conteúdo que eu vou fazer numa videoaula só, tá certo? Porque as operações são operações que a gente trabalha aí em conjunto, da mesma forma. Bom, vamos iniciar então. Existem duas maneiras da gente resolver a adição e a subtração de frações. Uma que é quando os denominadores das frações são iguais, então os denominadores que são as partes de baixo são todas iguais, certo? E uma forma que é quando os denominadores são diferentes, tá certo? A gente tem que ter uma atenção com relação a isso, tá certo? Então, primeiro, a gente vai aprender a como fazer a adição e a subtração de frações quando as frações têm denominadores iguais. O número de baixo é todo igual, tá certo? Então, vamos lá. Bom, é muito simples, pessoal. Quando os denominadores são iguais na adição e na subtração, o que nós fazemos? Nós pegamos, colocamos aqui o tracinho da fração e a gente repete o denominador. O denominador a gente não faz nada com ele. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui 3 quintos mais 7 quintos. Os denominadores não são 5 e 5? Então, o nosso novo denominador também será 5. Beleza? O que a gente vai resolver? A parte de cima. Então, 3 mais 7, 10. Então, 10 quintos é o resultado desta fração. Só isso que é para fazer. A gente não soma 5 mais 5 e coloca 10 aqui embaixo também. Quando os denominadores são iguais, a gente repete ele aqui embaixo e só trabalha em cima. Esta é uma fração que a gente deixou o resultado aqui. Se por um acaso um exercício pedisse assim para a gente, e pegue o resultado e simplifique, como que a gente faria? Não pediu para fazer isso, mas eu vou fazer aqui no cantinho. Faz de conta, então, que deu 10 quintos e ele pediu para simplificar. Como que nós simplificaríamos? Nós temos que descobrir qual número que divide o 10 e o 5 ao mesmo tempo. O maior número, a maior possibilidade. Quem seria este número? O número 5, né? Então, eu colocaria 5 pequenininho aqui e resolveria. 10 dividido por 5 daria quanto? Daria 2. E 5 dividido por 5 daria 1. Então, ficaria a fração 2 inteiros aqui. Se por um acaso ele tivesse pedido nesse exercício que depois que a gente somasse e desse este resultado, para a gente simplificar o resultado. Como ele não pediu para simplificar, eu só quero mostrar para vocês o resultado da adição, a gente vai deixar isso aqui, este resultado, tá certo? Mas se num exercício pedir para a gente pegar o resultado e simplificar, a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Vai encontrar o número que divide o número de cima e o número de baixo ao mesmo tempo e a maior possibilidade, tá bom? Então, tranquilo. Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 nós temos 8 nonos mais 2 nonos mais 3 nonos. Tudo denominador 9, tudo denominador igual. O que a gente faz então? Então, na adição, quando os denominadores são iguais, a gente copia o número de baixo do jeito que ele é, não faz nada e só resolve em cima. Então, 8 mais 2 dá 10, 10 mais 3, 13. Então, 13 nonos é o resultado dessa operação, dessa adição
do exemplo 2. Se pedisse para simplificar, daria para simplificar essa fração? Não daria, pessoal, porque 13 e 9 não aparece nenhuma tabuada em comum. Na tabuada do 9 aparece na tabuada do 3, aparece na tabuada do 9, mas não tem na tabuada do 13. Da do 13 não aparece em nenhum momento o número 9, então ficaria isso mesmo, se por um acaso ele pedisse para simplificar. Tá certo? Exemplo 3, nós temos 2 quartos mais 9 quartos menos 6 quartos. Então, olha que interessante. Eu coloquei uma adição e eu coloquei uma subtração. Só que os denominadores não são todos iguais. Então, se os denominadores são todos iguais, o que eu faço? Eu copio o denominador embaixo, não faço nada com ele e vou resolver em cima. Como começou na adição, a gente vai resolver primeiro a adição. Então, 9 mais 2, 11. 11 menos 6, 5, né? Então, o resultado dessa operação é 5 quartos. Por quê? Porque eu conservei o denominador, porque na adição e na subtração, quando os denominadores são todos iguais, a gente conserva, copia ele igual e só resolve a parte de cima, certo? Então, no caso aqui, ó, primeiro eu fiz a adição. 2 mais 9, 11, certo? 11 menos 6 dá 5, tá certo? Então, 5 quartos. Se fosse para simplificar, também não daria para simplificar, porque 5 e 4 não aparece nenhuma tabuada em comum, então ficaria 5 quartos mesmo, tá certo? E um exemplo 4 aqui eu tenho 12 décimos menos 8 décimos. Denominadores iguais, a subtração, mesma coisa da adição, mesma regrinha. Copia o número de baixo do jeito que ele é e resolve a parte de cima. 12 menos 8 dá 4. Então, 4 décimos seria o resultado dessa fração. E se pedisse para simplificar, este resultado daria? Aqui já daria. Então, ó, vou fazendo um cantinho aqui, tá bom? Não pediu, mas a gente vai fazer só para saber. Então, vamos supor que ele tivesse pedido para simplificar o resultado. 4 e 10 aparecem em qual tabuada em comum, em uma maior possibilidade? A do 2, né? Porque a do 4 só aparece o 4 e não aparece o 10. Na do 10 só aparece o 10, mas não aparece o 4. Então, ficaria como aqui? A gente simplificaria por 2. 4 dividido por 2, 2. E 10 dividido por 2, 5. O resultado seria 2 quintos. Beleza? Percebam uma coisa, que olha que interessante. 2 quintos e 4 décimos são frações equivalentes. Por quê? Porque são frações diferentes, mas que representam na fração a mesma quantia. Aqui também, 10 quintos e 2 inteiros vai também representar uma fração equivalente. Frações diferentes que apresentam o mesmo valor. Então, percebam que um conteúdo que a gente estudou na aula anterior, ele está conectado com o conteúdo da aula de hoje, tá certo? Então, agora eu vou explicar como resolver a adição e a subtração de denominadores diferentes. Vamos lá, então.